Fala, meus jovens! Hoje eu vou falar sobre o Big Trades e nessa aula você vai aprender como que a gente faz para poder saber o melhor ponto para poder pegar uma retração, como que a gente define um ponto que começa a startar a movimentação para cima ou para baixo, exatamente os principais pontos de preço que tem relevância, que realmente as pessoas vão tender a negociar de novo, tudo isso dentro de uma única ferramenta, tá? Para você entender bem o que eu vou falar aqui do Big Box, você precisa entender um pouco sobre o que é um profile, tá? Tem aula sobre isso aqui, eu já mostrei o nosso volume profile aqui algumas vezes, que basicamente é essa ferramenta aqui onde a gente consegue selecionar uma área específica e mapear o volume ali, né? Então acho que todo mundo aqui conhece, quem não conhecer, dá uma olhada nessa aula, que eu explico ali por cima quais são as informações, né? Mas basicamente, o que é que o volume profile faz? Em vez da gente ter o volume por barra, então a cada 5 minutos ele soma ali do total negociado entre compras e vendas e deixar essa informação, ele pega isso por nível de preço. Então ele calcula, né? A gente define aqui uma área específica, um período específico, por exemplo, daqui até aqui, né? E ele vai calcular a cada nível, a cada tick de preço, a cada movimento. E aí ele cria essa curva, né, de sino aqui, essa curva de distribuição. Por que isso é importante? A gente tem o ponto de controle, ou seja, a região de maior interesse. A gente consegue identificar onde que está o maior interesse do mercado, qual foi o preço mais negociado, o preço que todo mundo aceitou como um preço justo. Tá? Segundo ponto, a gente consegue saber a distribuição dessas negociações. Que, por exemplo, aqui em cima a gente teve um interesse, mas não foi tão grande quanto aqui embaixo. Ou seja, a gente caiu aqui sem fazer tantos negócios. Então quer dizer que não tinha demanda suficiente nessa área de preço. Era uma zona que não tinha tanto interesse assim. Junto disso, a gente também consegue saber o total negociado, né, que no caso aqui foram 21.305 de volume de negócios, e você tem o resultante disso, né, o famoso delta, que é o resultado entre compra e venda. Então, desses 21.305, a mais entre compra e venda foram só 91. Entendeu? Então, assim, foi uma disputa bem equilibrada, mas ainda assim com mais vendedores do que compradores. Bacana? Isso aqui é um profile. O que o Big POC faz? O Big POC faz pegar essa mesma informação e dar pra gente em candle a candle, literalmente. A cada candle, ele vai conseguir fazer essa interpretação de distribuição do volume e identificar exatamente o ponto de controle, exatamente a POC, exatamente o ponto que mais tiveram negócios, que no caso seria aqui. E por que isso é importante? A gente vai saber aonde que está posicionado. Porque pensa comigo, a lógica de um profile é simples. A gente tem um ponto de controle. Se a gente está trabalhando acima desse ponto, provavelmente quem está comprando está positivo, quem está vendendo parou de ofertar. E a mesma coisa invertido. Aqui é a mesma coisa. Se a gente tem um movimento de alta, onde a distribuição está completamente abaixo, e a gente tem uma POC de compra, né? Mostra aqui que aqui foi uma POC e o preço trabalhou acima, significa que o preço negociado foi aqui. A gente poderia, por exemplo, né, com essa movimentação um pouco acima, fazer uma recuperação desse movimento de volta até aqui, fazer um teste dessa região, para que ele possa continuar a movimentação. Porque todo o interesse estava aqui embaixo, a gente ganhou uma distância muito grande. Entendeu? Isso pode acontecer. Ou, por exemplo, aqueles movimentos mais direcionais, onde a POC se concentra aqui em cima. E aí o preço simplesmente faz uma pancada dessa, fecha acima, ele já faz um mini paviozinho e continua o movimento. Você vai conseguir entender quais são esses pontos que ele tende a fazer isso. Ou, por exemplo, nesse caso, se a gente tiver uma POC aqui em cima e o preço continuar trabalhando abaixo e perder essa região, provavelmente aqui vai ser o ponto que a gente vai ter o reteste para dar continuação da venda. Entendeu? Então pensa como se fossem níveis de interesse de forma dinâmica, tanto compra quanto venda. Bacana? Outro ponto importante também, sabendo ali a diferença, né, que os maiores diferenciais dessa ferramenta, não só saber onde é que está a POC, mas saber a real resultado disso, né, quem estava realmente dominando a situação. Porque pensa, se eu tenho movimentação para cima, com POC de compra, mostrando que a gente teve muito mais compra do que venda, a gente pode naturalmente tender a continuar essa movimentação, porque a gente teve um aumento do interesse comprador nessa faixa de preço. Agora, pensa comigo, e se a gente tem um movimento de alta, onde a maior quantidade de negociação foi em venda e não em compra? É isso aí. A gente provavelmente quem está ofertando parou de ofertar, né? Quem está vendendo ali parou de vender. E isso aqui, às vezes, né, muitas das vezes, a gente pode simplesmente ter uma movimentação na região um pouco mais acima, começam a vender e aqui o mercado continua caindo, né? Ele não se sustenta como deveria. Tá? Então a gente consegue ter essas duas informações, tanto o interesse quanto o controle, entre aspas, aqui, tá? Com isso, como que a gente opera? Né? A gente opera baseado muitas vezes na
na junção do volume, quando a gente tem um volume direcional, e os retestes desse movimento. Quando a gente tem um movimento um pouco mais forte, ele volta para testar essas regiões de forma rápida, a gente pega para poder dar a retração da vela que veio fazer o teste. Tá? Essa ferramenta, deixa eu ativar ela aqui para vocês verem rapidão. Para você ativar ela, ela tem duas funções. Né? A primeira função, deixa eu tirar o template aqui para não aplicar para os outros. Aqui. A primeira função é essa função aqui, onde a gente tem a POC de todas as barras. Né? Acho que está meio ruim para vocês enxergarem, eu vou aumentar um pouquinho aqui, tá? Aqui. A gente tem a função aqui de todas as barras, então a gente consegue saber de uma por uma. Para que isso aqui é relevante? Para quem quer operar uma retração vela a vela. Retração, literalmente aqui, de vela por vela ou um contexto muito curto. Então você não precisa ficar olhando aqui do passado todas as informações. É uma versão mais, realmente para quem está operando aqui uma retração curta. Então, por exemplo, aqui você consegue ter essa informação passada, recente, do que aconteceu. E aqui, por exemplo, o BTR seria uma ótima função, uma ótima junção aqui, onde o BTR está te dizendo que se ele perder a partir dessa barra aqui, a gente poderia ter uma possível retração. Então você sabe que, legal, se isso aqui é uma possível retração, o que a gente tem aqui para trás? Quais são os pontos que mostram para a gente que tinha um aumento da oferta, que tinha realmente vendedores aqui? Ah, é aqui. Então, se ele perde o BTR, indicando para a gente que pode dar retração e busca uma área como essa, você tem duas informações aqui para poder buscar suas operações de retração. Né? Depois eu falo aqui do volume de baixo, tá? Que aqui foi um pouquinho mais complicado. Primeiro eu vou mostrar a função da ferramenta. Outro ponto importante nessa ferramenta. Além de ser compra ou venda, né? A gente conseguir ter informação do resultante ali entre eles, a gente também consegue saber com uma forminha de heatmap, onde ele colore a barra, a cor dessas POCs, né? De acordo com a quantidade de desequilíbrio, da mesma forma que a gente tem o volume de baixo. Então, quando a gente tem... Deixa eu deixar assim. Um segundo. Apertei o botão errado. Aqui. Quando a gente tem essa regra de coloração, a gente consegue entender, como igual de baixo, onde que foi a maior compra, a maior venda, o maior desequilíbrio total. Então aqui embaixo, a gente tem uma POC bacana. Ela é de compra, só que ela está com verde bem clarinho. Ao contrário dessa. Tá vendo? É uma POC de compra, só que ela está verde escuro. Mostrando que aqui em cima o desequilíbrio comprador, né, a quantidade de pessoas que estavam agredindo o mercado para cima, era muito maior do que o vendedor. Foi absurdamente maior. E logo depois o mercado perde essa região, perde essa zona aqui, começa a trabalhar abaixo. Ou seja, aqui é uma nítida absorção. Aqui é a região onde aqui a gente teve muita compra, o pessoal para de comprar, e daí a gente continua a movimentação abaixo. Entendeu? Então, fica muito legal você saber onde são os pontos de maior desequilíbrio. Por exemplo, nessa barra aqui agora. Tá? Onde a gente tem uma barra para baixo, com a POC de venda, só que é uma POC de venda extremamente vermelha, mostrando que aqui é um ponto de controle extremamente importante. Bacana? Outra coisa legal aqui, né, que eu falei da segunda versão. Nessa, é focado aqui para você ter todas as informações para operar um vela-vela, uma retração mais fácil. Mas você tem como usar ele da versão com um filtro, onde você aplica somente essas maiores regiões, deixar somente os mais importantes de todos. Por isso que ele é Big POCs, que seria o de Big Trades, para a gente saber exatamente onde foram as maiores negociações, e POCs. A gente juntou tudo na mesma ferramenta. Então, se você aperta lá o segundo comando, tá vendo? Todos aqueles ruídos desaparecem e ficam só os principais. Então, ó, esse aqui foi um maior de venda, um dos maiores de compra, e esse aqui é um dos maiores de venda. E olha como ele está concentrado exatamente nas regiões importantes. Olha como ele faz um teste aqui, né? A ponta de venda aqui, principal de venda aqui, servindo como ponto de controle para toda a situação. Repara que as cores mudaram também, porque agora ele vai ajustar as cores de acordo a só essas que estão aqui no gráfico, e não a todas. Né? Então você começa a ter um filtro do filtro. Repara como que se eu voltar um pouco o gráfico aqui, ó, deixa eu tirar. Se eu voltar um pouco o gráfico aqui, ó, vocês vão perceber esses pontos muito, muito filtrados. Tá vendo aqui, ó, um ponto que a gente teve bastante compra. Então perdendo aqui seria venda. Esse ponto aqui, onde a gente teve compra enquanto o mercado caía. Compra enquanto o mercado caía. Então tá vendo como a gente tem tudo aqui muito mais fácil de se enxergar. Isso é filtrável, tá? Você pode colocar da forma que você quiser. Eu coloco normalmente aqui, deixa eu ter certeza, eu coloco aqui 90. Então é o máximo do máximo. Você poderia colocar aqui menos que isso e ele vai aparecer outras, ainda assim filtrando as menores. Você consegue fazer isso também. Ok? Voltando aqui para o modo 1. Para operar o B, por exemplo, a gente ainda tem outra forma bacana, onde a gente junta as duas informações, que no caso aqui seria
Onde, por exemplo, você tem a leitura do volume normal, de baixo, esse volume, que é o volume que a gente usa para tudo. E com essa informação aqui do volume, você junta com a informação da POC. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente teve esse momento aqui, onde a gente tem uma POC de compra, preço fechando acima, mas ainda dentro dessa região. Logo em seguida, você tem o preço caindo, tá? Fechando abaixo, com menos volume, com POC de venda. O que isso aqui significa? Ó, menos volume quer dizer menos esforço. Logo, se caiu, quer dizer que não tinha demanda. Então aqui caiu porque não tinha mais interesse comprador, certo? Na próxima barra, essa daqui, a gente sobe praticamente a mesma coisa, desce, né, mas praticamente a mesma coisa, só que com um pouquinho mais de volume, basicamente a mesma coisa. Demonstrando que aqui a gente já começou agora a ter um interesse muito maior, um desinteresse muito maior da parte compradora e um interesse um pouquinho maior da parte vendedora. E essa barra aqui, a gente tem um movimento para baixo, mais direcional, mais forte e com volume maior. Logo, aqui agora é o ponto de controle de toda essa movimentação. Então você pode juntar a leitura de pernadas, né, de regiões, validando tanto o volume quanto os principais pontos de controle. E aí você não fica no achismo. Ah, qual vai ser o melhor ponto dessa região? Vai ser o pavio? Não. Óbvio, quanto mais distante, melhor. Mas você sabe que aqui, ó, se o preço retornar até aqui, aqui pode ser uma área importante aqui para poder pegar os testes. Entendeu? Com isso, fica muito, muito fácil você identificar pontos de retração. Né? Por exemplo, aqui em cima, olha só como que aqui a gente tem um volume crescente, né? Perdendo aquela principal região, e ele está completamente em vermelho. Ah, vocês não podem ver porque eu tô com a câmera na frente, mas aqui tem uma barra vermelha. A POC dela está aqui, ó. E essa barra, ela foi uma barra onde o principal ponto foi equilibrado. Foi praticamente compra e venda da mesma quantidade. Então, o ponto de controle é aqui. Com isso, a gente consegue mapear, por exemplo, aqui, se o preço conseguisse ultrapassar o nível de retração e já viesse buscar essa região, vale um clique. Se ele conseguisse até aqui, vale outro clique. Se ele conseguisse, normalmente notícia, alguma coisa, o preço sai daqui do nada e explode até aqui em cima, aqui também a gente teria outra oportunidade de clique. Entendeu? E com isso a gente vai facilitando muito a forma de leitura. No vídeo passado eu mostrei sobre BT volume. Agora eu estou mostrando a forma que a gente consegue filtrar ainda mais essa leitura. Entendeu? Eu vou mostrar para vocês um exemplo de operação que tivemos hoje. Isso aqui foi na call da manhã, com a gente operando ao vivo com o pessoal, tá vendo? E a gente teve essa oportunidade aqui no Eurodólar, a propósito, no mesmo Eurodólar que a gente tá falando aqui agora, né? Olha o volume, eu vou tentar arriscar aqui pra vocês verem. Olha o volume dessa zona aqui. Olha como aqui, ó, especificamente, tá vendo que eu botei uma linha em cima no vídeo? É exatamente aqui foi o preço onde a gente teve a maior quantidade de compra. O volume aumentou, a gente teve esse movimento aqui mais agressivo, e aqui atrás foi um ponto que teve bastante venda também. Então, bastante venda, parar de ofertar e começa a ter uma compra, criando aqui um ponto de controle. Tá? Essa mesma área. Veio dando oportunidade de retração, a gente tem em cima de uma zona como essa, aí aqui eu ainda coloquei, né, mostrando o pessoal, falando, o cara que opera FIBO deu entrada, o cara que opera movimento deu entrada, tudo deu entrada aqui. Então, eu usei basicamente esse volume. Se a gente observar agora o mesmo momento, né, lembrando que eu estou no Eurodólar, se a gente voltar o gráfico um pouquinho e for olhar esse mesmo momento aqui, ó, esse mesmo momento, e você observar pelo volume, aqui, ó, tá? Essa aqui, logo abaixo a gente tinha uma POC compradora, que foi exatamente onde o pavio parou, e aqui acima a gente tem uma POC vendedora forte, laranja escuro. Daqui, ou seja, nesse movimento, mesmo que a gente tenha um volume aqui bastante interessante com desequilíbrio comprador, a POC especificamente quer dizer o quê? Que ele teve venda, 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 o que faz sentido com esse movimento passado, venda, 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 as pessoas pararam de vender, e aí o mercado começa a entrar em desequilíbrio fazendo essa movimentação acima. Então, se a gente pega essa zona daqui, das duas POCs, e marca, olha só exatamente onde foi criado o pavio. Tá? Ou, por exemplo, Bruno, e essa aqui de cima, vale a pena, já que o preço veio em exaustão e tudo mais? Vale. Olha só aqui, ó. Colorido em verde. Se você marcar, ó, POC forte e POC forte também. Então, poderia marcar, por exemplo, essa zona aqui, ó. Tanto aqui, quanto até abaixo, se eu quiser pegar só as de baixo aqui como filtro. Então, essas duas oportunidades, tá vendo que a gente consegue ter várias formas de se ler, né? Mas, se eu for simplificar para vocês, cara,
Se eu sei aonde que estão os principais pontos, baseado pelo volume, e eu consigo identificar onde que estão os pontos de controle para eu ter um filtro preciso e entender quem estava dominando essa situação, fica muito fácil a gente poder pegar a operação de retração com mais confiança. Entendeu? Então, de novo, Bruno, quero começar a operar agora, eu não tenho tanto conhecimento, não tenho grana para entrar na fraternidade para poder aprender a operar e tudo mais. Eu tenho como ter acesso às ferramentas? Tem, o link está aqui embaixo. Basta você assinar a comunidade ADT, tá? Comecei do zero, consigo já pegar isso, aplicar para ter algum resultado? Consegue. Óbvio, você vai ter que estudar um pouquinho, mas qualquer um dos setups que você usar vai ser um setup validado. Tudo que eu estou passando dentro da ADT são coisas que a gente usa no nosso dia a dia. Entendeu? Só que de forma resumida, obviamente. Então, posso usar Fibo com isso aqui para validar as regiões? Pode. Posso usar o BTR, só o BTR com isso aqui? Pode. Posso usar o volume com o nível de retração? Pode. Tudo isso são coisas que a gente usa no nosso dia a dia, entendeu? Cada ferramenta tem uma função, basta você ver qual que faz mais sentido para você. É isso aí. Tamo junto, só com isso.